perfeição e falibilidade, ou seja, nós estamos em que situação de equilíbrio, né? Ou já somos perfeitos, ou somos falíveis, mostrando também as ideias de sentimento de culpa e frustração. Ele traz temas que abordam esse tipo de sentimentos, né? E mostrando, com os temas, com a reflexão, ele nos mostra que nós podemos ser mais leves, menos cobradores implacáveis que nós somos. Nós cobramos muito de nós e cobramos muito daqueles que convivem conosco dia a dia. E ele diz que nós devemos, a partir do momento que nós admitirmos a nossa situação, a nossa condição de ser humano ainda, né? Nós não temos a possibilidade, não é bom para nós a nossa cobrança. Que nós somos muito cruéis conosco e cruéis com as pessoas que convivem conosco dia a dia. E ele, nesses temas deste livro, ele mostra para nós que nós podemos tirar de cada experiência da vida, de cada dia que nós passamos aqui, o ensinamento e o proveito necessários para que nós possamos o quê? Crescer espiritualmente. Certo? Que é esse o nosso propósito aqui na Terra. Sempre. Mas enquanto reencarnados, temporariamente reencarnados, nós temos também essa tarefa de buscar buscar o conhecimento e a nossa mudança interior, para que nos tornemos criaturas melhores. Então vamos lá, projeto em construção. Ele inicia o tema com uma citação de um escritor, provavelmente, do livro Superar a Incapacidade. E esse autor escreve o seguinte, que a aceitação de si mesmo tem alguma coisa a ver com humildade, com a coragem de aceitar a sua própria humanidade. Aí nós vamos, como ele diz, alguma coisa com humanidade, nós vamos, e com a humildade, nós vamos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os itens 11 e 12, onde Lacordaire, Kardec, coloca para nós ali uma mensagem de Lacordaire, que ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que nós tivemos até hoje e que nos tem sido dado. Entretanto, sem humildade, nós não conseguimos nos aceitar como nós somos, e nem as outras pessoas. Sem humildade, nós não podemos ser caridosos com os outros. Não podemos. Por quê? Porque é a humildade que nos nivela, que nos mostra que nós não somos mais nem menos que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar, no mesmo degrau. E nós precisamos, se nós já estamos em condições de julgar, nós estamos mais ainda em condições de ajudar, de ser caridosos conosco e com aqueles que convivem conosco. E ele diz assim, mostrando, né, a humildade, nos mostra que somos todos irmãos e que nós devemos nos auxiliar mutuamente. E a humildade nos induz ao bem. Sem a humildade, continua Lacordaire, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do corpo. Ele fala para nós nos lembrarmos daquele que nos salvou, lembrarmos da sua humildade, a humildade de Jesus que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. Mas é tão humilde que até no momento da crucificação, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No nosso modo de ver, no nosso modo de entender, ele teria todas as condições de julgar a adúltera, de julgar cada um de nós, mas nem nesse momento ele fez isso. Ele disse o que ele disse: aquele que estiverem sem pecados, que atire a primeira pedra.
Ele não abriu a boca para julgar, para condenar. Num livro que nós lemos, acho que é de Walter Barcelos, ele coloca o comentário de Jesus com a adúltera. Porque ela fala para ele, mestre, não me julgastes, não me condenastes? Ele fala, não, eu não te condenei. Eu não posso, nem ninguém te condenou. Vá e não peques mais. Em vez de julgar, ele orientou, abraçou com amor, envolveu-a com carinho, com amor, fazendo com que ela refletisse. Se ela estava errada, se ela fez alguma coisa que não foi bem vista no momento, mas ele deixou isso para que ela fizesse esse julgamento, ela mesma. E vá e não peques mais no sentido, se modifica. Percebe o que está acontecendo, percebe o que você fez, que estão dizendo que você fez, percebe se isso é uma realidade e muda, para você não passar outra vez por essa situação. Muito bem. Um dos principais caminhos para se ter uma autoestima adequada é desenvolver a capacidade de aceitação de si mesmo. Ninguém aceita, ninguém ama o que não aceita. Se eu não aceito, então eu não amo, eu não deixo aberta a porta para que o amor flua. Porque eu estou com um pé atrás. Eu não aceito. Eu não quero. Não, eu não gosto disso, eu não gosto dessa atitude, eu não gosto. Automaticamente nós brecamos o amor. Que está tudo aqui. É o pensamento. É no cérebro, está tudo aqui. É no espírito. Na sede do espírito. Quase todos nós alimentamos uma forte sensação de autorrejeição, em vez de autoestima, por conta dessa nossa cobrança, por conta desse nosso pé atrás, dessa nossa maneira de encarar a vida, as situações e as pessoas, nós alimentamos essa forte sensação de autorrejeição. Porque nós não somos aquela pessoa perfeita que gostaríamos de ser. Mas quem é perfeito? Jesus tem na Bíblia, não lembro em qual dos, se Mateus, Lucas ou qual deles, que ele coloca, sois deuses, e tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais. Capacidade nós temos, mas perfeito só Deus. Mas nós estamos a caminho da perfeição, uma perfeição relativa. Mas nós podemos fazer. Agora, o fato de nós não aceitarmos que não somos a pessoa que gostaríamos de ser, breca toda a nossa vida. O amor não flui e a mudança que nós pretendemos fazer não acontece, porque a vida fica parada, estacionada. E isso tudo vai nos deixando o quê? Constantemente frustrados e inseguros. Ah, porque eu não sirvo para nada, eu sou uma inútil. Eu nem para conversar com a minha colega eu consigo, porque eu já vou julgando, já vou tacando pedra. Ou então eu estou tacando pedra em mim mesma. E não é por aí, né? Frustrados, inseguros, sem que o amor possa nos propiciar uma experiência mais feliz de viver. Muito bem. Aí nós vamos lá aí nós já vamos. Então, quem é o grande vilão da situação? Se nós não temos a humildade para aceitar como nós somos, como nós estamos, ainda qual a nossa situação, em que lugar que nós estamos, o grande vilão é o orgulho. O orgulho é aquele que nos faz, é o sentimento oposto, é o terrível adversário da humildade. E o orgulho, ele nos faz demasiadamente pretensiosos. Pretensiosos de uma perfeição para já. Eu nascer, viver, morrer, renascer, sempre esse o caminho, como nos diz Kardec. Mas as coisas vão acontecendo, essa perfeição vai chegar à medida
do tempo que nós formos vivendo, os dias, a experiência que nós vamos tendo, a experiência, as situações que nós vamos enfrentando. Sempre procurando desenvolver a humildade, que é uma virtude, que nós temos ela está latente, mas nós precisamos desenvolver. E é mais fácil desenvolver as virtudes em relação a nós mesmos, primeiro, para que nós possamos desenvolver em relação aos outros. Ele não está dizendo aqui para nos aceitarmos como nós somos. Sim, nós estamos numa determinada... Mas nós temos que trabalhar, lutar para nos modificar, para sairmos dessa situação. Se está nos fazendo tão mal, nós precisamos sair. Então, essa perfeição não é para hoje. Nós não somos santos, é o que nós costumamos falar. Nós estamos a caminho de uma perfeição relativa. E essa perfeição, ela só vai acontecer, ela só vai ser conquistada ao longo de muitas vidas, de muitas experiências e também de muitos tropeços. Outra coisa que nós precisamos desenvolver a nosso respeito, principalmente porque nós convivemos conosco, nós somos os nossos próximos, mais próximos, somos nós mesmos. Nós devemos desenvolver também o quê? A paciência. O exemplo, qual? Jesus tem muita paciência conosco. Há quanto tempo nós estamos caminhando, né? Caindo, levantando, caindo, fazendo as coisas, falando as coisas que achamos que devemos falar, e depois, né? Nós, ai, puxa vida, se eu não tivesse falado. Ai, se eu não tivesse feito. Então, olha a paciência. Ele não está nos cobrando, nem nos julgando. Nós temos a nossa própria consciência que nos faz isso. Que nós fazemos isso com a nossa própria consciência. Mas nós precisamos desenvolver em relação a nós, em relação às outras pessoas. Por isso que ele relacionou desde o início a aceitação de nós mesmos com a humildade. Muito bem. Então, não é importante, ou seja, não é suficiente saber que nós temos pontos fortes. Veja, ele está dando assim, não é aceitar como está, quem gostar de mim vai ter que gostar como eu sou. Espera um pouquinho. Você está bem? Você está se sentindo que é o ideal ou está naquela ainda reclamação, né? Não fui feliz, prometo melhorar da próxima vez. Então melhora. Melhora logo. Né? Então não é importante só sabermos que temos pontos fortes. É preciso também aceitar nossas fraquezas e limites. Uma maneira de nós entendermos, mais ou menos, esse limite, é com relação... Não sei quem gosta aqui de fazer exercício físico. Não sei, vamos trazer a coisa aqui para... o corpo, o organismo, tem um limite. Não adianta você querer fazer muito exercício todo dia, porque o organismo não aguenta. Nós precisamos saber do nosso limite, aceitar, para não nos machucarmos, não ferirmos o nosso organismo. Porque você faz muito exercício, você pode romper um tendão, você pode fazer um monte de coisa, pode atrapalhar, dar um problema na coluna, aí você não vai conseguir andar direito, enfim, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, aceitar as nossas fraquezas e os nossos limites e ir até ali. Não querer passar, porque nós não somos ainda perfeitos, estamos a caminho. Então, nós precisamos dar um passo de cada vez, mas sempre em direção ao bem e à felicidade. Nós precisamos, então, tirar as vendas do orgulho e precisamos nos enxergar com naturalidade própria de um ser humano. O que é isso? O que ele está querendo dizer? Isso quer dizer que nós nem sempre agiremos com perfeição. Nem sempre nós seremos os melhores, nem os mais fortes. Tem pessoas que tem situações, dependendo que a pessoa chega, nossa, você é tão calma, né? Eu parei, olhei, será que eu sou tão calma assim? Né? Ou então tem situações que a gente chora porque não dá, não aguenta, porque eu não sou tão forte.
Tem pessoas que olham para, nossa, fulano é forte, ela passa por essa situação. Aí a pessoa desmonta diante de uma situação um pouco mais não tão pesada, não tão terrível. Você fala, nossa, você não é tão forte, você é forte, você... Não, eu não sou, não. Eu não sou forte. A gente se segura justamente que é para não desmontar as coisas. Mas tem momentos da vida que a gente precisa admitir que nós não somos fortes. Tão fortes assim, né? Nem sempre nós vamos saber as respostas. Nem sempre encontraremos a solução pronta para tudo. Com relação a essas respostas, é muito interessante, porque muitas vezes os filhos vêm perguntar algumas coisas para a gente. Nem sempre a gente sabe o que responder. Mas nós precisamos admitir isso. E nos tornar não maiores, assim, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou melhor que você. Não, não, não. Nós temos que ser humildes, estamos no mesmo patamar, na mesma situação. Temos alguns anos a mais de experiência. Mas isso não nos torna pessoas melhores. E nem sempre nós vamos ter as respostas para tudo. Olha, eu não sei. Eu não sei o que fazer, não sei o que te responder, vou procurar saber, vou procurar me informar. E nem sempre nós vamos encontrar a solução pronta para tudo. Não vamos. Temos que aceitar também que nem sempre nós vamos estar de bom humor, não é? Aquela história como o Washington fala, ou bom dia. Bom dia, porque, peraí, mas nem sempre nós vamos estar com esse bom humor. Nem sempre nós vamos ter a paciência. E aí, quando tudo isso acontecer, quando nós conseguirmos aceitar que não somos perfeitos, nós vamos nos render à nossa condição humana. Nós somos humanos. Deixe de gerir. O Divaldo que fala isso. Ah, você perdoa? Não perdoo. Como? Você não é espírita? Sou espírita, mas não perdoo. Me deixe de gerir. É porque ele é espírita, ele é perfeito? Não, ele se colocou com humildade dizendo, não perdoo, me deixa digerir, deixa eu pensar. Deixa eu refletir por que aconteceu isso. E depois passa para o esquecimento, aí a gente acaba perdoando. Mas isso a gente tem que aceitar que nós não temos essa paciência, nós somos ainda humanos, espíritos reencarnados em humanos. E quando nós admitirmos, quando nós aceitarmos essa nossa falibilidade, nós vamos sim, a partir daí, construir as pontes do nosso crescimento. Tudo é feito devagar. Um passo, como nós falamos, um passo na frente do outro, um dia após o outro. Por isso que eles falam muito do tempo, né? O tempo apaga tudo, o tempo coloca tudo no seu lugar. Dê tempo ao tempo. Hoje parece que o dia não está muito bom para nós, nosso pensamento, nossa maneira de... não levantei bem. Hoje parece que está dando tudo errado. Paciência. Calma. Reflete, faz uma oração, entra em si mesmo, certo? Procura se ligar com a divindade, com a essência que nós temos de Deus em nós e acalma. Porque o tempo se encarrega de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Só cresce quem é humilde. Nós podemos voltar nessa parte de modificação, de construção de pontes, de modificação interior. No Livro dos Espíritos, na questão 115, os espíritos respondem a Kardec o seguinte, que Deus criou, isso é a base para que nós possamos nos aceitar, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente, progressivamente, conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Criou-nos, então, todos iguais em capacidade intelectual e cada um
com o livre-arbítrio, vai se modificando. E progressivamente, nós vamos evoluindo. Vamos nos modificando para uma criatura melhor. O orgulhoso acha que já atingiu o patamar da perfeição. E que se algo não deu certo, olha lá, o culpado é o mundo. Quer dizer, a culpa sempre é do outro, não dele. Quer dizer, eu não faço a lição de casa e o culpado é o professor, que me cobra. Ou o culpado são os meus colegas que não fizeram, nós resolvemos brincar, resolvemos fazer qualquer outra coisa menos a lição de casa. Ah, não deu certo, porque meu colega não quis fazer, ou porque não, está tudo errado. Não entendi nada, e assim vai. Então, esse é o orgulhoso, que não admite que as dificuldades ocorrem por sua própria conta, por suas próprias atitudes, por sua própria capacidade de entendimento e de modificação. Não é culpa do mundo nem do meio em que nós vivemos. Nesses momentos, a humildade nos auxilia a enfrentar a nossa ignorância, o nosso desconhecimento. Porque muitas vezes a ignorância não é pelo fato de que nós não temos capacidade de aprender ou de entender. É porque nós não sabemos realmente. Não conhecemos determinadas situações, o que pode acontecer com aquelas nossas atitudes. Por desconhecimento. Então, o que é importante nesse momento é a humildade. Realmente, eu não conheço. Eu não sabia. Não sabia mesmo, eu não tinha noção do que isso poderia acontecer. Então, a humildade é bom que ela esteja sempre presente, para que a gente possa admitir as nossas dificuldades, os nossos limites. O orgulho, ele nos faz ter ilusão de grandeza a nosso respeito. E assim, impede que nós identifiquemos os nossos erros para então, a partir dessa identificação do erro, superar. Mas até aí, a gente vai precisar cair, sentar, né? Cair, levantar, não desistir. E é por isso, e ele fala também, por conta do orgulho, que a nossa vida trava. Por mais que se tente movimentá-la para frente. Pois o orgulho, ele encobre, ele é como um véu que encobre as nossas imperfeições e limites. E somente quem enxerga a sua própria realidade é capaz de mudá-la. É aquilo que nós ouvimos sempre falar, eu não consigo mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesma. A outra, ela tomou uma atitude que não foi muito bacana, peraí. Ela precisa chegar a essa conclusão. Ela precisa mudar por ela, não por mim. E eu não consigo mudá-la, eu só consigo mudar a mim mesmo. Então, nós precisamos aceitar que nós não somos uma obra pronta. Por isso, o tema chama-se Projeto em Construção. Fomos criados simples e ignorantes ou desconhecedores, mas não estamos prontos. Nós estamos a caminho da perfeição. Estamos a caminho de concluir a obra. Por isso, nós somos ainda projetos em construção. Então, admitindo que nós somos um projeto em construção, nós ainda carregamos pedras disformes que, aos poucos, serão naturalmente lapidadas. É aquela coisa da convivência, né? Que nós vamos lapidando as arestas. É o dia a dia. Porque como eu não vou ter paciência, como nós lemos agora há pouco, o outro que está comigo também. Vai ter momentos que ele não vai estar de bom humor, ele não vai ter paciência, ele não vai saber as respostas. E aí, como é que nós vamos fazer? Pare o mundo que eu quero descer? Não dá mais. Deixa, vai até o fim, né? Caminha até o fim e deixa que as coisas vão se arrumando. Faz a sua parte. E não fiquemos tão desapontados conosco, porque nem Deus deixa de nos amar e compreender um minuto sequer.
nos momentos em que nossas fraquezas se escancaram. Na resposta também do Livro dos Espíritos, a questão 126, Deus contempla todos. No caso aqui, ele está falando dos extraviados, daqueles que decidiram por seu livre-arbítrio continuar no caminho do equívoco. Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e ama a todos do mesmo modo. Então, nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos, porque o pensamento você não paga ainda. Você é livre para pensar. É lógico que diga-me com quem andas, ou diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Acho que o pensamento atrai pensamento, vibração, a sintonia, né, que nós formamos com os nossos pensamentos vão dizer quais serão as nossas companhias. Mas não vamos nos desapontar conosco, nem com as outras pessoas. Deus sabe que é a fraqueza que um dia nos fará fortes. É verdade. É a ignorância que nos trará a sabedoria. Porque a partir do momento que eu sou desconhecedora de alguma coisa, eu desconheço muita coisa. Muitas. Como dizia uma frase, né, que é atribuída a Sócrates, só sei que nada sei. Né? Eu vou buscar. E o fato de eu buscar, de eu admitir que eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou buscar, eu vou através de leitura, eu vou buscar, eu vou me tornar, vou buscar, vou alcançar a sabedoria. Deus sabe também que é a doença que nos levará à saúde. Porque nós precisamos ainda dessa dicotomia. Precisamos da noite para dar valor ao dia. Precisamos da doença para dar valor à saúde, para buscar a saúde, né? Precisamos do erro, que ele vai nos levar o quê? A experiência do acerto. É errando, né, que se aprende. Não é que errar é humano, persistir no erro é burrice. Você já sabe, você não está desconhecendo. Você já teve uma experiência, você já pisou no tomate. Vai fazer de novo? Aí é atestar que não gostamos de nós, né? E não gostamos daqueles que convivem conosco. Porque tudo está certo na ordem divina. Quantas vezes nós já ouvimos falar? As coisas aqui está pegando fogo, a coisa está... Calma, Deus está no comando. Mas é verdade. Nós nos envolvemos tanto com as coisas, tanto com as situações, nós nos envolvemos a ponto de nos tornarmos pessoas passionais. Que aí nós julgamos, nós atiramos a primeira pedra, ali ouvindo, às vezes, uma notícia na televisão. Nós somos os primeiros a falar que morra. Morre, que não vai fazer falta. Quem somos nós para falar isso? Aquele que tem condição de julgar tem maiores condições de ajudar. Porque na ordem do dia nós não somos ninguém. Não temos uma moral desenvolvida a ponto de julgar. Porque a partir do momento que nós tivermos a moral desenvolvida, nós não estaremos julgando. Como Jesus não julgou. Hoje, o que é que nós temos para hoje? E que nós devemos nos contentar e trabalhar, lógico, para mudar. Hoje, só podemos ser o que nós somos. E isso é bom. Isso é permitido. Isso é humano. Então, vamos aí. Por isso que ele diz aqui, trabalhar a humildade. Trabalhar a paciência. Que são virtudes. E isso nós só vamos conseguir fazer se nós entrarmos no momento de reflexão. Santo Agostinho, né, nos fala no Livro dos Espíritos que o que ele fazia? Toda noite, antes de dormir, ele fazia uma reflexão. Como foi o dia dele?
Se ele foi bem, se ele fez todo o bem que ele tinha se proposto a fazer. Se ele não respondeu mal para alguém. Se ele não pensou, se ele não vibrou mal para alguém. E ele fala isso, ele dá esse exemplo. Que nós podemos fazer. Ah, eu não tenho tempo. É, aquela história, né? Eu deito na cama e já dormi. Então faz isso antes de deitar. Pega o evangelho, que não deve ser só não deve só pegar pó, né? Porque às vezes a gente deixa o livro ali pegando pó. Mas não lê, não estuda, não põe em prática. Que ali está a moral. Ele no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso. Que de todos tem a vida do Cristo, né? O Espiritismo se baseou na moral do Cristo. Que essa não tem discussão. A moral dele não tem, eu não concordo, peraí. Como é que é? Né? E essa moral é que nós devemos buscar na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura, para depois passar a ser um estudo. Mas principal de tudo isso é colocar em prática. E como é que nós vamos fazer isso? Como diz Santo Agostinho, perguntando para nós mesmos, ao final do dia, como é que nós nos portamos naquele dia? Que nós não estamos aqui para brincadeira. Aqui não é uma viagem. Não é um momento de lazer. Não, e nós sabemos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? São conflitos, são dores, confusão, insegurança. Então, nós temos que fazer alguma coisa para modificar. Ah, mas o outro não faz, aí é um problema dele. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque eu só consigo me modificar. O outro não. O outro só posso o quê? Vibrar. Vibrar o bem para que ele possa, como disse Jesus na cruz. Perdoai-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Quando é que nós vamos aprender? Nós temos tempo. Será que nós temos tempo? Nós temos é que ter boa vontade. E passar esse projeto que está só no papel, nós temos que materializá-lo. Espiritualizá-lo, né? Mas aqui. Pelo menos no pensamento, para que a gente possa concretizar aquilo que nós nos propusemos a fazer. Sem que nós nos envolvamos tanto com as situações da matéria. Estamos todos no mesmo barco. Uns sentados um pouco mais acima, outros mais abaixo, mas todos no mesmo barco. Então, nós não temos condições de tacar a pedra em ninguém. Só buscar o bem sempre. Boa tarde. Bom, meus amigos, nós estamos sem microfone, mas, por favor, se alguém quiser fazer um comentário, alguma coisa a respeito do tema, né? Só falar alto, direciona o microfone, ele é direcionado, né? A gente consegue captar alguma coisa, tá? Só se alguém tiver vontade, tiver uma colocação, alguma coisa a respeito do tema, por favor, agora é o momento. Tá? Ou todo mundo entendeu tudo? Não tem problema, então. Tá bom. Bom, aqui não temos, né? Então vamos partir aí. Obrigado, Maria Rita. Obrigada. Tá? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, né? Se alguém porventura quiser fazer algum comentário depois, nos procure aí, tá bom? Então vamos, meus irmãos. Apertar o play. Então vamos, meus irmãos, depois de muito recebermos, é chegado o momento de doarmos. Então vamos, mais uma vez, fechando os nossos olhos do plano físico. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido. E vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, de amor, de reconforto. Que essas energias salutares que são doadas agora, meu Pai, possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-as até os que estão mais necessitados, Pai. Por aqueles os enfermos da alma e do corpo, para que recebam cada um conforme o seu merecimento e necessidade, o bálsamo que irá
ajudá-los no seu tratamento. Por todos aqueles que têm o poder de decidir, de legislar, de definir, para que tomem as melhores atitudes, sempre levando em consideração o bem maior. Que eles tomem as decisões não particularmente para se beneficiar, mas para beneficiar aqueles que estão sob sua orientação. Para que os homens possam sentar à mesa e conversar, acertar as suas diferenças, Senhor, evitando derramamento de sangue, evitando sofrimento e dor. Por todos aqueles que trabalham no bem, levando à sua maneira um pouco de paz, de amor e de carinho àqueles que estão necessitados, para que eles sejam fortalecidos, Pai, para que não desistam desse trabalho. Por todas as casas espíritas, por todos os templos, todas as igrejas, enfim, todos os locais em que se reúnam pessoas de bem para a prática do amor e da caridade e amparo e auxílio àqueles que estão necessitados. Que elas se tornem faroleiros na noite escura, Senhor, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos nessa noite escura, nessas trevas da ignorância. E por todos nós, graças a Deus. E assim, unidos em pensamento ainda, vamos agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, pela oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde. Que possamos, ao sairmos desta casa, retornando aos nossos lares, mais equilibrados, mais amparados, para que possamos continuar a nossa jornada e que aqui possamos retornar na próxima semana para a continuação desse estudo. Obrigado, meu Pai. Permaneça conosco, não só hoje, mas durante toda a nossa vida, nos orientando, nos auxiliando, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a aplicação dos passes, né? Todos vão receber o passe, tá ok? Aqueles que estão em tratamento vão receber com cartãozinho, aqueles que terminaram o tratamento tem que passar de novo no plantão. Quem não está em tratamento, então todos vão receber o passe. É só aguardar a orientação dos nossos companheiros, ok? Uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos companheiros da internet que nos seguiram, um beijo grande no coração, que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe por toda a nossa semana. Tá? Que assim seja. Tá ligado ainda.